Oi, gente. Eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. Iniciamos hoje a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Paranavaí. Nosso objetivo é oferecer mais informações sobre as chapas concorrentes, facilitando a vida do eleitor na hora do voto. E hoje, o nosso convidado é Florisvaldo Bastos, do PL, o Val da Transentulhos, candidato a vice-prefeito na coligação Respeito e Liberdade, liderada pelo contabilista Arildo Zocante. Para iniciarmos, candidato, fique à vontade para se apresentar, que a comunidade possa conhecer e reconhecê-lo um pouco mais. Muito obrigado pela participação. Adão, o pessoal me conhece pelo Val da Transentulho, né? Na verdade, eu sempre digo o seguinte, eu atuei e trabalhei minha vida inteira como pedreiro em Paranavaí, né? Então, as coisas têm que ser bem claras. E hoje nós temos aí, há uns 25 anos, a gente tem uma terraplanagem, né? Uma locação de caçamba, que inclusive é pioneira no ramo, né? Então, a minha vida inteira eu tive dentro dos canteiros de obra. Na verdade, é uma paixão isso aí, eu tenho o maior prazer, né? De ver uma obra, de ver Paranavaí, e obra para tudo quanto é lado. Esse é o Val da Transentulho. Sou casado, tenho 2 filhos, né? Tenho 2 netos. Sou casado há 37 anos, se não me engano. E fui convidado pelo Arildo e estamos aqui nessa caminhada aí para ver, no final, o que dá. Quanto tempo o senhor participa da política mais de perto? Olha, eu tive participando, assim, nos bastidores, né? Desde a época do PSDB, lá atrás, né? Que era o seu Arildo Bracaense, era o Donida, Ferraz. E depois fiquei um tempo meio parado e saí candidato, acho que umas 2 vezes, 3 vezes, a vereador, né? Sempre com o intuito de ajudar o grupo, né? E agora fui convidado pelo Arildo, estou aqui como vice dele, né? Vendo se nós podemos agregar alguma coisa. Perfeito. Candidato, o PL era apontado como certo em outra chapa, até as vésperas das convenções. E houve mudanças significativas ali na semana que antecedeu, sobretudo na última semana. E aí o formato mudou. É possível o senhor dizer para nós o que aconteceu nesse caminho? E outra coisa, neste formato, não correndo o risco de a política parecer cada vez mais uma coisa de bastidor e menos do povo, queria que o senhor falasse um pouco, então, sobre essa trajetória. O que culminou o PL de parceiro com o MDB e esse risco de muita negociação de bastidor acabar atrapalhando a relação da própria política com o povo? Adão, na verdade, o PL estava meio sem pai, sem mãe, né? E a nova composição do PL aí, que foi formada, realmente foi nas últimas horas, né? Com uma liderança federal aí. Eu creio assim, eu fui para o PL, eu era PP, fui para o PL porque é o partido do Bolsonaro e como eu sou bolsonarista, eu falei, eu vou me sentir um pouco mais acomodado dentro do PL. E se você observar, você vai ver que não tenho nada contra a nenhum candidato, eu acho que deveria até ter mais candidato a prefeito, tá? Mas você vê que todos os candidatos foram para um lado só. Sobrou o PL e o MDB. Alguns militantes do PL estão aí chateados porque o PL tomou essa direção, essa decisão, né? Mas eu acredito, assim, que isso faz parte da política. Muitos que estão lá dentro do PL, eu até entendo, eu entendo a posição de cada um que estão aí meio brabo, né? Eu acho que é o direito deles, é o direito, quem sou eu para julgá-los, né? Mas eu acho que o PL tomou uma decisão importante porque, veja bem, vai ser a única forma de nós poder fortalecer o PL em termos de Paranavaí. Porque nós não tínhamos nada em mãos, você entendeu? Aí vem as críticas, né? As críticas porque o MDB é esquerda, que o PL de Paranavaí, vamos dizer assim, a palavra até dura, né? Se vendeu, né? Mas não tem nada a ver isso aí, não tem essa conversa fiada aí. A população tem que saber o seguinte, foi o que nós tínhamos, irmão. Se nós não fizéssemos essa coligação, era só o prefeito passar a chave da prefeitura para o outro candidato. E hoje, com, sei lá, 30 dias aí de campanha, nós estamos incomodando e
estamos caminhando para ganhar as eleições. A população de Paranavaí, ela tem que saber que nós somos uma opção, né? Nós somos tudo aquilo diferente do que está aí. Então, o que acontece? O trabalho vai ser árduo para o prefeito, né? Mas nós estamos à disposição para trabalhar mesmo, né? O senhor falou em o PL ficou sem pai e sem mãe. Queria insistir um pouquinho mais nessa questão. O que é estar sem pai e sem mãe na política? Nós não tínhamos, assim, liderança, né? Eu não vou citar o nome das pessoas, né? Porque essas brigas políticas, a gente não pode falar nada hoje em Paranavaí que tudo é problema, né? E eu sou um cara assim falante, né? A gente vai falando o que aparece aqui na cabeça. Eu me senti dentro do PL assim, sem liderança, quando nós estávamos lá. Não tinha essa liderança. Outra coisa, se o PL não se ajunta ao MDB, não lançava nem candidato a vereador. Então, é umas coisas assim que nós tivemos essa discussão dentro do partido, o clima foi tenso, e que, torno a repetir, não sou eu que vou julgar as pessoas que não concordaram, eles estão certíssimos, não concordam. Mas o que nós temos hoje é o PL, eu representando o PL, e vou dizer uma coisa para você, aquele radicalismo lá de alguns dentro do partido, eu não sei se é porque eu já estou meio velho, né, 60 anos, aí você começa a ver uma coisa de forma diferente. Então, o Val, como vice hoje do Arildo, dia 6 de outubro, nós ganhando as eleições, nós vamos fortalecer o PL para apoiar o presidente Bolsonaro. Você entendeu? Isso aí é o compromisso meu e do Arildo. O Arildo sabe da minha posição, eu não sou de mandar recado, você entendeu? O que eu tenho que falar, eu falo já na lata. Então, esse é o pensamento meu como vice do Arildo, que nós vamos dar estrutura para o PL, né? E, é claro, aos poucos nós vamos moldando o PL de acordo com a vontade do nosso presidente. É mais ou menos isso que eu penso, né? Além do apoio para a eventual candidatura do ex-presidente Bolsonaro, quais acordos no plano municipal o senhor tem, ou melhor, o PL tem com o MDB e, por consequência, com o Arildo? E aí, já emendando outra questão, qual é o seu relacionamento com o Arildo? Eu digo em termos de proximidade, para conversar mesmo no varejo sobre as questões de Paranavaí. A liberdade que eu tenho com o Arildo é muito boa. A gente não tem... As coisas são bem claras, né? A gente está sempre alinhando o que dá para fazer, o que não dá dentro da política. Nós sabemos que existe muita dificuldade, principalmente, não é só dessa gestão, de várias outras gestões. O problema é que até é cansativo, é o problema de saúde, né? E a gente tem conversado muito sobre isso aí para ver se ameniza, né? Com o projeto, com você estando nos locais onde essas pessoas estejam sofrendo. E a outra pergunta que você perguntou é sobre... A questão do fortalecimento do PL... Do PL com o MDB. Com o compromisso. Como seria esse compromisso? Não, o compromisso que eu tenho com o Arildo é o seguinte, eu terei toda a liberdade de a gente estruturar o PL, né? No caso aí, penso eu que não vou ter problema algum com o Arildo, porque a minha posição está bem clara com ele. Eu não abro mão daquilo que eu penso, daquilo que o nosso presidente pensa, você entendeu? Essas pequenas divergências em Paranavaí, se Deus quiser, elas vão ser amenizadas e no momento as pessoas estão com o nervo à flor da pele e nós estamos preparados para levar crítica, levar porrada. Nós não vai ficar bravo, não. Pode mandar. Ô Val, você foi candidato a vereador na última eleição e agora candidato na majoritária vice-prefeito. Qual a diferença de pedir voto? Muda alguma coisa? O jeito é o mesmo? E mais, essa experiência, em qual medida ela vai ser válida para o senhor ter uma campanha vitoriosa, vislumbrando aí uma eventual vitória do Arildo e do Val? Olha, na verdade, o que eu quero dizer para as pessoas, quem me conhece... eu falo de política em época de política e fora de política. Então, eu estou o tempo todo falando em política. As pessoas me abordam, às vezes a gente está até cansado, mas em educação ao eleitor a gente está sempre dando a nossa opinião, né? Então, como eu já venho passando aí algum tempo envolvido com política, as nossas andanças por aí, até a gente surpreende, né? Porque tem muita gente que me conhece que eu sou ruim de memorizar as pessoas, principalmente nome, né?
Mas conversando, eu lembro, né? E graças a Deus, aonde nós chegamos, nos bairros de periferia, nós tivemos assim, uma receptividade muito boa. Então, eu acredito, na época eu disse, Arildo, mas o que eu vou agregar aí? Eu acredito que talvez a minha imagem possa trazer uma popularidade mais para a nossa campanha, né? E alavancando cada dia mais, conversando com os empresários, expondo o que tem, o que pode ser feito, o que não pode dentro da lei, dentro das 4 linhas da Constituição, o que dá para fazer. Mas nós temos que ter um carinho mais com as pessoas, você entendeu? Nós temos que... quando você passa num bairro que você vê aquelas pessoas numa situação difícil, você fala, poxa, te sensibiliza. Então, eu acho assim, eu falo, quando nós estamos andando, eu falo para o Arildo, Arildo, eu vou te cobrar isso aqui eu vou te cobrar e vou estar na sua cola. Né? E ele tem sido uma pessoa muito sensível, né? Ele aceita que, como ele disse, se tem uma ideia boa, nós vamos copiar. É bom para Paranavaí? Então vamos copiar, não importa de quem quer que seja. Entendeu? É mais fácil pedir voto para vereador ou pedir voto para prefeito? Eu não tive nenhuma dificuldade, não. Tanto para vereador como para prefeito, não estou encontrando nenhum obstáculo, não. Tem sido assim bem tranquilo, né? E muda muito a rotina do candidato, né? Como que é a rotina do Val agora, candidato, e do Val empresário? Então, você tem que meio que abandonar um pouco as coisas, né? A minha vantagem, graças a Deus, é que a minha família fica lá 24 horas no telefone, meu filho para um lado, minha filha para outro, irmão, né? Então, para mim, eu ainda tive essas condições aí de dar uma abandonada lá, porque eu tenho gente que estão lá ganhando pão de cada dia, né? Candidato, o artigo 57 da Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar 21 de 2004, ela diz, em resumo, o seguinte, que é a função do vice-prefeito: auxiliar o prefeito sempre que for convocado para missões especiais, substituir o prefeito sempre que necessário. E aqui nesse necessário é vacância do cargo, férias, licenças outras, enfim. Como o senhor pretende, em caso de vitória, estar ao lado do prefeito e participar da gestão? O senhor vai se limitar a esse princípio da lei orgânica ou o senhor pretende estar mais presente? Olha, tudo que tiver dentro da lei nós vamos cumprir rigorosamente, se Deus quiser. Agora, isso que você disse aí, é claro, se o prefeito precisar se ausentar, dentro da lei, nós vamos cumprir tudo aquilo que está dentro da lei, nada, nem para mais e nem para menos, né? Eu, na verdade, deixar bem claro para a população, essa pergunta que você me fez aí, eu não conheço a lei certinha, mas nós podemos estudar e nós vamos resolver da melhor forma possível, né? Tranquilamente, sem nenhum problema, nenhum obstáculo. Ok. Candidato, na convenção do PL e do MDB, o senhor disse que foi muito pobre, destacou isso na sua fala, e que sempre trabalhou. E lá também o senhor falou que é um capitalista convicto. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse posicionamento. Adão, eu vejo aqui em Paranavaí uma coisa assim... Eu gosto de falar disso porque é uma coisa sincera. As pessoas falam assim, né? Eu vejo hoje uma juventude mimimi, né? E eu não concordo com isso, porque a minha infância ela foi muito miserável. Mas eu fui um cara de sorte. Eu conheci pessoas maravilhosas que não me deram peixe, mas me emprestaram a vara para pescar. E, graças a Deus, eu já logo, era eu, minha mãe e 2 irmãos, e minha mãe lavava roupa, inclusive trabalhou muito tempo para o ex-prefeito Pinto Dia, família Navarro, né? Que minha mãe lavava roupa ali. E o engraçado, quando nós éramos pequenos, a gente ficava contente quando a mãe da gente trazia uma roupa usada dos patrão para a gente vestir. E eu lembro dessa cena, eu até acho interessante lembrar disso aqui. Porque era difícil. Mas só que tinha um detalhe, nós éramos honestos. Era um regime lá na época dos militares, mas nós éramos pessoas de bem. A piazada não é como hoje, né? Então, eu comecei a trabalhar cedo. Ali, eu até comento, as pessoas não acreditam no que eu vou falar. Às vezes acham que é piada. Mas eu digo assim, cara, eu fui lá vender laranja, eu fui lá vender sorvete. Aí você imagina, eu estou aqui falando em público para as pessoas que vão ver esse vídeo.
Eu, o Valda Transentulho, puxei um carrinho de, hoje se fala reciclagem, mas papel, nas ruas, né? Inclusive, eu tenho alguns empresários que são testemunha disso. Então, desde essa época, com esse trabalho, eu nunca tive vergonha de trabalhar e me atuei no ramo da construção civil, como eu disse, que é uma coisa que eu gosto. E graças a Deus por onde eu passei. Então, o meu passado, eu sempre brinco assim, é igual ao do Bolsonaro. Você pode puxar para tudo quanto é lado aí que eu não tenho problema. Mas o bom dessa história toda é que eu trabalhei e o pouquinho que eu tenho foi conquistado com muito trabalho. Não vou dizer para você que alguns empresários não me ajudaram, alguns patrões não me deram a oportunidade de trabalhar. Me deram, sim, sou muito grato a muitas famílias importantes de Paranavaí que me contrataram e com meu pouco dinheiro, eu fui conseguindo, inclusive, até formar meus filhos. E o que o senhor pensa de política de assistência social? E aí, sobretudo, distribuição de cestas básicas, programa de moradias populares, Bolsa Família e, entre outros, que sempre tem ali no seu bojo a expectativa de reduzir a pobreza, né? E qual seria a receita, se é que ela existe, e se esses meios aqui não forem tão adequados na sua avaliação? Olha, eu não vou dizer para você que não tem que ter alguma política social, certo? A gente, às vezes, faz alguma crítica, mas existe não é um grupo muito grande, mas existe um grupo de pessoas que realmente eu já conheci um pouco e andando agora eu pude ver algumas pessoas, não é porque eles não querem. Deus deu para mim a capacidade de pensamento, de raciocínio, de coragem para trabalhar, não sei se devido às dificuldades. Mas tem pessoas, coitados, que hoje não têm condições. Quanto a... Você falou aí de programas sociais? Programas sociais. E eu penso assim, nós temos que ter alguns programas de profissionalização. Porque eu penso comigo, né? As pessoas não precisam concordar comigo, mas eu penso assim, tudo bem, aprendi na marra e fui à luta, né? Mas se você puder hoje, eu não sei se existe alguma lei que o município, a prefeitura, possa fazer isso. Eu pude observar em algumas empresas que nós passamos, que às vezes o cara precisa lá de um soldador, de um torneiro, de um pintor, né, de um motorista, inclusive eu estou precisando, e às vezes o cara não tem capacidade para exercer aquilo ali. Mas às vezes não é porque ele não quis, cara. Tem a pessoa, mas não tem a formação, seria isso? Exato. Você fala assim, mas eu preciso de um soldador aqui, como na metal mecânica, eu conheço muitos empresários nessa área. Então, veja bem, não tem jeito do município, dentro da lei, aprovado pela Câmara, para que você tenha um local onde você pega um profissional de dentro de uma empresa dessa aí, você possa ensinar esse cidadão aí como fazer, porque daí o mercado está lá de porta aberta para ele, aí tudo vai depender da boa vontade dele. Agora, quanto à cesta básica, quanto a ajudar algum pequeno grupo, eu sou a favor. Desde que você fiscalize, que você olhe, realmente a pessoa está passando dificuldade, igual nós tivemos ontem, vendo algumas famílias nessa situação, é dolorosa. Você olha para a família, inclusive até o Arildo deu uma ideia lá, que nós fomos conversando, eu falei, Arildo, essa ideia é muito boa, é uma ideia barata e que vai resolver o problema de algumas famílias aqui dessa área rural, aqui, que é lá essas vilas, né? Vilas rurais. Vilas rurais. Então, eu acho que algum programa social tem que ter, sim. Não sou contra, não. Candidato, o MDB e o PL, uma das sustentações da campanha é justamente o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Naturalmente, ele está distante pelos compromissos nacionais que ele tem, pela agenda, enfim. É possível, só com essa comunicação, no horário eleitoral, por exemplo, e nas outras propagandas, que o ex-presidente faça a diferença para a campanha aqui em Paranavaí? O senhor acredita nessa possibilidade? Adão, está vendo aí algumas desinformação, né? Falam de mim, na verdade, eu acho que eu sou um bolsonarista. Eu vou dizer uma coisa para você. Vocês estão vendo esse boneco que eu estou usando aqui, que a Tereza Cristina, senadora, autografou para mim? Quando o meu presidente, entre aspas, perdeu as eleições, logo em seguida eu mandei fazer esses bonés. Então eu brinco com as pessoas que no Brasil inteiro, quem tem esse boné sou eu. E eu não sou de usar boné. Que fique bem claro, a população não sou de usar boné. Mas, em homenagem ao meu presidente, Jair Messias Bolsonaro, eu comecei a andar com esse boné e distribuir alguns para algumas pessoas.
Então, veja bem, lá atrás, quando alguém talvez zombavam de mim, eu já assumi um compromisso. Agora, existe um desconforto de alguns dentro do nosso partido devido à coligação. Agora, poxa, é que nem eu falo, mas se não tivesse o Val para aceitar, para mim foi difícil. Não é fácil. Para aceitar essa composição dos partidos aí, nós não tínhamos nada. Não temos nada, irmãos. Então, mas é isso porque o cara é melancia, porque o cara... Não, gente, não. Eu sou bolsonarista e vou continuar defendendo o Bolsonaro, vou entender se ele não nos receber, vou entender se ele não nos der um alô aqui em Paranavaí para nós. Não tem problema, presidente. Está na pauta essa possibilidade? Está na pauta essa possibilidade? Pode até existir, né? Pode até existir. No momento, não temos nada em mão ainda, não. O senhor, como disse, tem uma origem de trabalhador e continua trabalhando até hoje. Geração de emprego e renda. O que o senhor pensa com a experiência de quem foi empregado e de que hoje é um empreendedor? Olha, como é que faz isso, eu quero dizer? Eu tenho falado assim, Adão, que às vezes eu até sou meio duro no que eu digo, muito sincero. Eu penso comigo que o político, a primeira coisa que o político tem que fazer é deixar o empresário em paz. Esse é o primeiro pensamento meu. Olha, deixa o empresário em paz, que ele sabe o que fazer. A iniciativa privada, você perguntou na outra fala, e eu lembrando agora, eu vou continuar dizendo o seguinte, desde quando eu estava lá embaixo, trabalhando e vendendo laranja para sobreviver, eu já era capitalista, acho que Deus já colocou isso na minha cabeça. Eu não gosto do socialismo e nem dessas políticas de opressão. Eu não gosto. Eu quero ver o Adão bem, eu quero ver a população bem. Eu quero ver o meu funcionário pedindo as contas porque ele achou um trabalho melhor. Eu falo, não, vai com Deus. É assim que eu penso. E quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, você perguntando aí da política de trabalho, geração de emprego. De renda. Primeiramente, você tem que ter uma cidade, penso eu, talvez eu possa estar errado, alguém me corrija. Eu penso que você tem que ter uma cidade assim com um clima, um astral. Paranavaí, ela recebe todo mundo de braços abertos. Mas há algum tempo, eu não sei porquê, não vou julgar ninguém aqui. Mas nós temos que buscar uma saída onde nós podemos trazer algum atrativo para Paranavaí, sabe? Mas vamos dizer assim, não, mas a ideia não é do Val, do Arildo, não. A ideia pode ser de qualquer um, sabe? Nós vamos trabalhar pensando em, por exemplo, vou dizer assim, um empresário, ele só vai investir em Paranavaí, penso eu que se eu tivesse que investir, se ele tiver um clima, principalmente político, onde você consegue conversar, onde você consegue viabilizar algum projeto seu, seja através da Câmara Municipal, seja do Executivo, né? Eu estou falando isso aqui, está vindo aqui na minha cabeça, estou comentando isso aqui, penso eu. Eu vou montar Transintúrio lá em Maringá, né? Eu tenho que ver ali, fazer um estudo ali para me ver aonde eu perco, onde eu ganho. E Paranavaí precisava, nós temos que ouvir as pessoas, né? Se alguém tiver alguma ideia boa, para daí você começar a pensar como é que eu vou gerar. Primeiro, eu penso comigo assim, nós temos que cuidar com muito carinho, com muito cuidado das pessoas que estão aqui, porque elas podem ir embora, assim como alguns que já foram. Então, quando você vê acender uma luz amarela numa empresa, seja lá, eu não sei quem vai, talvez, cuidar dessa função, eu, como sou meio, sei lá, não vou dizer assim, eu talvez até faria isso aí, lá conversar, fulano, né, não está numa situação boa, então, o que você tem que fazer? O município, bom, dentro da lei, vamos ver o que nós podemos ajudar você, para que você continue segurando esses empregos aí, cara. Porque nós não podemos deixar assim, simplesmente você ir embora, não. Paranavaí foi feito para nós, para a população. O prefeito, o vereador, o político, ele passa, ele vai embora. A população vai continuar. E aí você vê que se você não tiver alguma política que defenda esses empresários, esses comerciantes, poxa, e a geração que está vindo aí, que precisa trabalhar? Como é que faz? Né? Não tem curso de profissionalizante. E daí? Eu tenho uma faculdade, pós-graduado, doutorado, mas daí você vai trabalhar o quê? Vai vender laranja, vai vender banana? Não que eu tenho nada contra. Mas nós precisamos do cara ali. Tem que mudar essa política aí como se diz, não, mas você tem que se formar porque você vai prestar um concurso. Não, nós temos que pôr a mão na massa, nós temos que trabalhar. Só tem uma saída para esse país e para as pessoas, trabalhar. Ponha na sua cabeça, vamos trabalhar. É a palavra, trabalhar.
As políticas de incentivo passam pela Câmara, e o senhor tocou no assunto Câmara. Qual o tamanho da bancada que o MDB e o PL espera fazer? Você já tem esse cálculo? Quantos vereadores estão esperando eleger, não? Não, eu não tenho. Eu acredito que o MDB possa ir eleger, creio eu, aí, com uns 2, 3. Essa é, assim, pelos nomes que eu sei que tem lá dentro, né? O PL, devido essa debandada aí, que a gente tinha uma esperança nos candidatos aí, né? Eu fico assim meio em dúvida, mas penso eu que, se tudo correr bem e Deus abençoar e a população quiser votar no PL, no 22, nós temos nomes bons, candidato a vereador, tudo da primeira leva agora, né? E acredito que nós talvez faça aí uns 2 candidatos. Eu tenho, assim, uma confiança, né? Uma Câmara com 10 vereadores é melhor ou pior do que uma Câmara com 15, que é o que nós vamos ter a partir do ano que vem? Olha, todos os estudos aí que foram feitos dizem que não vai alterar. A minha preocupação era alterar em custo, né? Mas os especialistas aí que perguntamos, que nós conversamos aí, diz que não, continua. Eu penso que talvez os 15, né? Se quiserem trabalhar, eu acho que não é ruim, não, porque você pode, determinados, se dividirem nos bairros, cada um na sua localidade, porque, na verdade, é o seguinte, eu sempre digo para o Arildo não vai ter condições, e nenhum prefeito, de saber todos os problemas que há em Paranavaí. Então, essas informações têm que ser trazidas pelo vereador, pelo presidente de bairro, pelo Val, né, pelo Adão. Olha, lá a coisa está ruim. Agora, daí, se o prefeito não fizer nada, aí já é outro problema, né? A informação chegou até ele, porque ele não vai ter condições de absorver tudo isso aí, eu penso. Mas eu acho que a Câmara, se tiver nós tiver aí uma Câmara boa aí, tem uma piazada aí, que tanto do nosso partido, como lá do lado do nosso concorrente, tem um povo bom aí, que eu creio que fará um bom trabalho, né? Eu acredito. Fazendo uma pergunta agora bem ligada à sua profissão, a construção civil e o próprio aluguel de caçamba, esse serviço que o senhor presta, ele é basicamente um gerador de resíduo. Nós temos alguns problemas em Paranavaí com resíduo orgânico, que também é um nó para ser resolvido em todas as cidades, não apenas em Paranavaí, e esse resíduo que é produto de construção e de outras atividades empresariais. Hoje o Buracão da Vila, chamado Buracão da Vila, é um problema crônico da cidade que passaram aí várias gestões e não foi resolvido. O que o senhor pensa? Como resolver isso? Que o entulho vá para uma destinação correta e que as pessoas, nos seus bairros principalmente, não sejam atingidas com esses grandes depósitos. Adão, nós já estamos aí, a Transentulho é pioneira no ramo, deixar bem claro que a Transentulho não foi criada pelo Val, tá? Nós compramos essa empresa lá atrás, eu tive um sócio que depois me deu a oportunidade de eu adquirir toda a empresa. O que eu posso dizer para você no ramo é uma atividade meia complicada. O que tem acontecido, as leis ambientais, aos poucos, ela vai apertando, né? Mas eu costumo, às vezes, dizer assim, me perdoe quem não concordar comigo, né? Meio na ironia, que Paranavaí, pelo fato dela estar crescendo, ela é quase que um queijo suíço, buraco para tudo quanto é lado. E para você resolver esse problema, eu posso até apontar alguns, é só através do entulho. Ah, Val, mas lá no Caique, a gente chama no Caique, não, lá no depósito lá do Becaus, lá atrás, tal, tá mal. Não, realmente tá. Só que o caminhão caçamba, os caminhões que vão lá, às vezes eles vão levar um resto de material, que são obras que você desmancha. Esse produto é muito bem-vindo nessas erosão. Se você pegar uma erosão de um porte desse para tampar com solo, com terra boa, primeiro que você não vai ter esse material. Segundo, que qualquer enxurrada, qualquer chuva vai levar embora. Isso daí eu estou no ramo, eu estou em cima de uma máquina, estou em cima de um caminhão, eu estou lá na poeira, sol de 40 graus nas costas, eu sei, eu estou ali, eu vivencio isso no dia a dia. Então, eu penso comigo o seguinte, agora mesmo nós licenciamos uma área, próxima ali da BR, antiga Remopar ali, aquele buracão onde uma vez uma chuva derrubou um barracão ali, nós estamos ali. Então, eu mesmo me surpreendo
com o trabalho que está sendo feito lá. O que nós fazemos lá? Lá tem 3 funcionários, tem uma máquina e a gente tem um CNPJ daquela área e você faz uma separação da madeira, da sucata, etc. Agora, não tem como você tampar uma erosão. Vamos dizer assim, eu vou dar uma lembrada assim lá atrás. Se você pegar, por exemplo, eu passo ali e falo, puta, olha, em frente ao supermercado Ricato, nós tínhamos uma erosão aqui que era absurda. Aí você passa lá hoje e vê um campo de futebol. Então você fala, poxa, todos aqueles transtornos, toda aquela conversa, e televisão filmando, e rádio falando, o que precisa? Precisa o órgão público pegar essas pessoas que fazem esse trabalho e organizar eles. Tem que cobrar alguma coisa? Cobre. Mas você tem que estar lá, o órgão público tem que estar lá para fiscalizar. Não aquela fiscalização, peguei seu caminhão, meti multa, porque disse, não, cara, não é assim. Você tem que cercar esse local, você tem que ter um profissional aqui, você tem que ter placa, você tem que ter sinalização. É mais ou menos por aí. E alguma coisa que alguém dizer para a gente o que tem que fazer, tem que fazer. O Caique também lá em cima, lá que a gente chama de buracão lá do Caique, está lá pronto. A terra vai ser, com o tempo ali, porque foi arrancado muita terra ali para fazer os asfaltos de Paranavaí, né? Está lá tudo certinho, agora o município pode fazer alguma obra naquele local, já vai compactando, né? Todo aquele material. Então, existe sim algumas dificuldades, mas não é essa coisa toda, não. Agora, se fosse uma cidade aí, sei lá, no norte do Paraná, onde planta soja, onde não tem erosão, aí a situação era mais difícil. Em Paranavaí, eu acredito que se fazer um trabalho junto com o Executivo, Câmara de Vereador, com a sociedade, dá para a gente fazer alguma coisa boa. Porque eu costumo dizer o seguinte, uma caçamba em Paranavaí hoje, ela está muito cara. Eu sou dono dela, mas ela é cara para a população de Paranavaí. Então, o cara, mas lá em Maringá, não, lá em Maringá é outra coisa. Eu costumo dizer assim, meio na brincadeira, que Maringá não precisa nem de prefeito, lá anda sozinho, né? É mais ou menos isso aí que eu penso. Candidato, já partindo para o final da nossa conversa, se algo não foi dito ou não foi perguntado, gostaria que o senhor ficasse à vontade para as suas considerações finais e aí sim, depois, encerrando, dissesse por que votar no 15, por que votar no Arildo e no Val, por favor. Adão, eu penso comigo o seguinte, tudo na vida tem que ter concorrência. Eu fico assim, sabe, num ponto assim que eu não aceito. Por exemplo, hoje eu tenho aí alguns concorrentes em Paranavaí no meu ramo. E quando você tem concorrência, você procura melhorar mais o seu serviço, porque você precisa desse cliente. Então, você tem que... Então, eu acho assim, eu repito e friso novamente, eu não tenho nada contra candidato nenhum. Certo? Nós vamos fazer o nosso discurso, a nossa política, nós vamos pedir o nosso voto, né? Mas eu acho assim, não poderia nem ter só o Arildo e o Val, não, e mais 2 aí, tinha que ter mais. Tinha que ter mais empresário aí, porque a partir do momento, eu penso assim, porque quando eu aceitei isso aí, vem sim algumas críticas da família. Só que é o seguinte, eu sempre digo para as pessoas, não é fácil, mas veja bem, se eu cruzar os braços e não pôr a cara a tapa, poxa, vai continuar sempre essa mesmice. Né? Por que nós não experimentar? Então, por isso que eu peço ao eleitor de Paranavaí que dia 6 analise todos os candidatos com carinho, com respeito e vote no 15, vote no Arildo e vote no Val. Eu prometo que, da minha parte, tudo aquilo que tiver à minha disposição, quem me conhece, eu vou para cima, eu vou tentar fazer o melhor possível. Então, dia 6 de outubro, você, eleitor de Paranavaí, não esqueça, é 15. Obrigado, candidato. O Diário do Noroeste agradece a participação de todos os postulantes a cargos eletivos nas eleições de 6 de outubro, especialmente hoje o candidato a vice-prefeito, o Val da Transentúrios. E lembramos que todos os demais candidatos também serão ouvidos ou já foram ouvidos durante esse trajeto. Diário do Noroeste, a caminho dos 70 anos, sempre levando os fatos relevantes do Brasil, do Paraná e, muito particular, da região Noroeste e de Paranavaí.